Bom dia, sou a Heloísa Monteiro, conhecida aqui em João Pessoa como Luzimar. E estou aqui com uma pessoa muito querida, o Gerardo Rabelo, o qual é uma pessoa que me deu muita atenção na época que eu era modelo, manequim, miss. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui para um bate-papo informal, para descobrir mais um pouquinho sobre a sua carreira de jornalista. Ele tem uma carreira assim muito bonita, né? Porque naquela época não tinha internet nem nada. Então, muito exclusiva, né? Muito exclusiva, né? Olá, bom dia. Bom dia, bom estar aqui. É legal estar conversando com você e abrindo essa vitrine para a experiência, né? Isso tudo mostra uma trajetória de um profissional que sempre acreditou no que fazia e essencialmente gostava do que fazia e que faz. Então isso certamente é o grande ingrediente de sucesso de qualquer profissional. Ele precisa ter a vocação, precisa gostar essencialmente e precisa saber. Tendo esses três ingredientes não tem como dar errado, não. É uma boa dica para todos nós. E como começou essa sua carreira de jornalista? Bom, a carreira de jornalística ela começou assim numa tabelinha. Foi primeiro como realizador de festas sociais de uma boate muito famosa aqui em João Pessoa, chamada Elite. Era a grande boate da cidade que estava precisando de um RP para movimentar a noite nas sextas-feiras. A proprietária viu em Gerardo um jovem que tinha uma certa influência, tinha um conhecimento bom, circulava muito, convivia com as pessoas que estavam na época de ir muito para a boate, porque era o grande programa de todo mundo. Então me chamou, eu fiz uma festa. Na segunda, o colunista mais influente daquela época na cidade teve olhar para isso e quis me trazer para colaborar com a coluna, que foi a Abelardo Jurema, no Jornal O Norte. E eu fui e trabalhei 2 anos e meio lá e para mim foi a grande faculdade, o dia a dia de uma redação, porque era na redação realmente, convivendo com máquinas, né? Com máquinas de datilografia, convivendo com os grandes nomes do jornalismo paraibano, criando conhecimentos, participando de tudo. Eu era solteiro, então tinha disponibilidade, tinha carro, não perdia nada, queria estar em tudo e tinha uma vontade enorme de realizar, inspirado nos grandes colunistas da época, que eram Ibrahim Suedes, Osmo Barroso do Amaral, tinha João Alberto Sobral, que tem ainda, João lá em Pernambuco, que eu acompanhava muito, porque teve uma época que eu morei lá, eu lia e motivava a ter aquela influência que ele tinha dentro do universo social de Pernambuco. Bom, passei 2 anos e meio no Jornal Norte, colaborando com a coluna Status, que era a coluna de Abelardo, fazendo o dia a dia. Realmente era um expediente, eu ia todo dia para lá, como se estivesse trabalhando realmente lá. E aí eu, ao término, ou pertinho de completar 2 anos e meio, Gerardo estava pronto e o mercado veio em cima, porque é cíclico, tem sempre alterações no mercado, sempre tem alguma coisa surgindo. Foi quando chegou a televisão, a Paraíba, a TV Cabo Branco, e tinha um jornal que aqui era Correio, Norte e a União. Aí surgiu um jornal chamado O Momento, que era semanário, um tempo. Quando ele foi passar para ser diário, foi exatamente nessa época que a televisão Cabo Branco chegou, que era do mesmo grupo, e aí houve um convite para eu assumir a coluna do jornal O Momento e ir também para a TV Cabo Branco para integrar a equipe do Bom Dia Paraíba. Então eram 2 frentes. E eu já estava escondido, né, porque era escondido, o Jornal Norte não queria que eu assumisse compromisso com nada fora. Eu estava escondido na revista A Carta, de Josélio Gondim, que era uma revista de muito sucesso aqui, política, mas que tinha uma coluna social. Aí eu ainda fiz umas 3 ou 4 semanas sem dizer quem era. Era uma coluna gente e não tinha assinatura, mas era eu quem fazia. Aí quando descobriram... Ghostwriter. Quando descobriram lá, disseram, não, já que está fazendo, assuma. Aí passou a ser gerada a coluna, em vez de gente. E nessa época, com o convite do Momento e para a TV Cabo Branco, eu vi que os desafios eram bem maiores e era a oportunidade
saí do norte e fui para esses 2 veículos aí. Bom, a partir daí as coisas foram acontecendo sucessivamente e eu posso dizer que toda a trajetória que nós enfrentamos teve muito sucesso sempre, porque eu sempre tive muita vontade, nunca quis deixar de realizar, de trabalhar, não tinha sábado, domingo, segunda-feira, todo dia, e era de manhã, de tarde e de noite, porque quando todo mundo se recolhe para descansar à noite, aí é que começa o terceiro turno do colunista. O colunista vai para os eventos, tem que frequentar, tem que saber, né? E isso cria, de certa forma, até uma confusão na cabeça de quem não entende o jornalismo social, achando que nós queremos viver em festa, que a gente adora festa e que vai para a festa para curtir a festa e não para trabalhar na festa. Acha que a gente vive no comer e beber eterno, né? E é uma confusão isso, mas a gente nunca teve problema com isso, não. Sempre passou bem ao largo e uma vontade enorme de conhecer gente, de realizar, de ver, de buscar, de revelar. Eu acho que foi esse entusiasmo, essa coisa que não acaba. Hoje eu olho para trás e eu disse, meu Deus, eu já fiz de tudo dentro dessa área. Porque pensando em crescer, em dar oportunidades melhores para a família, né? Porque a gente chegou solteiro nessa atividade, mas naturalmente vai passando o tempo, você vai encontrando a pessoa que ama e quer casar e tem filhos e tal, e você tem que se multifacetar para poder, como jornalista, sobreviver com dignidade. Então eu tinha que fazer outras atividades. Então eu pegava as atividades correlatas. Se eu vivo no universo das festas, da cultura, então eu vou fazer alguma coisa dentro disso aí. E aí fazia um evento cultural, um evento social, promovia exposições, promovia desfiles. E assim fui fazendo, sempre realizando alguma coisa e sem deixar o jornalismo social parado. Que é a base, né? Que é a base, né? E que dá repercussão àquilo que a gente fazia paralelamente. Claro, sem concorrer, dando oportunidade para todo mundo, mas também fazendo, porque com o salário de jornalista só, jamais eu sobreviveria e construiria uma vida com mais conforto para minha família. Então, fui trabalhando. Eu realmente, se existe sucesso, esse sucesso é baseado no trabalho. Então, tem o seu preço, né? De tempo, energia. E uma pergunta que eu gostaria de fazer, que acho que o público sempre fica curioso, assim, sobre os seus pais, quando você falou, eu quero ser jornalista. A gente sabe que jornalista, vamos supor, 5% vão viver só de jornalismo, né? 95% é por paixão mesmo. Como é que eles reagiram? Bom, quando eu fui fazer vestibular, que disse que queria fazer jornalismo, meu pai disse, mas jornalismo e tal, aí eu terminei fazendo direito. Só que antes de eu concluir direito, com 2 anos de universidade, eu já estava no jornalismo. Não houve nenhuma, vamos dizer assim, pressão para não. Papai e mamãe sempre foram muito liberais nesse sentido. Eles conversavam, mas não influíam ao ponto de dizer não faça, nada disso. Eles davam asas, né? E sempre eu percebo hoje, olhando e vendo que eles ficaram vaidosos, orgulhosos, eles viam o sucesso e isso era um motivo de muito orgulho, né? A gente, como pai hoje, eu vejo que o olhar deles para mim era sempre de muito orgulho, porque via que estava dando certo e havia repercussão. Quem não gosta de ver o filho nas páginas, nas televisões, fazendo sucesso, onde chega, cumprimentado, elogiado, ainda que exista, que a gente sabe que existe sempre uma coisa muito exagerada das pessoas de querer elogiar muito, às vezes nem achando, mas você, com o tempo, você passa a perceber o que é mais verdadeiro e o que não é. Vai filtrando, né, as informações. Ninguém deve se enganar, ninguém se engana, né? Eu acho que se engana quando essa coisa do poder, porque é muito rápido, e aí a pessoa está no auge do poder, às vezes está contaminada ali com aquela redoma que fica dizendo que você é lindo, você é o máximo, você é maravilhoso, você é inteligente, você não sei o quê, você é até tudo isso aí, mas não é tanto assim, né? E aí a pessoa vai achando que é.
Aí às vezes confunde, né? Mas isso aí é coisa que a gente assiste e depois vai superando essa parte do ego, né? Quando a pessoa é jovem fica muito envaidecida, mas com o tempo é a realidade, né? O amadurecimento tem esse lado muito positivo, né? As coisas não têm essa influência tão forte, porque a gente sabe que tudo, né, passa muito rápido e você deve se ligar àquilo que realmente vai lhe engrandecer como pessoa. Quem sabe o que me engrandece como pessoa sou eu mesmo. Não é fulano ou Beltrano, sou eu. Eu posso fazer as coisas mais maravilhosas para o mundo, mas não ser feliz, né? Porque eu estou fazendo para o mundo, agora eu tenho que fazer também para mim. Né? Então, pensando assim, a gente não se deixa levar por essas firulazinhas curiosas e interessantes dos elogios, né? Não se deixa contaminar tanto. Isso é importante. Falando em elogios, né? Hoje em dia temos a mídia social, que hoje em dia não se vende muito em papel, o jornal e a revista. O que é que você acha disso? A mídia em papel, né? Assim, impressa, e hoje em dia tem a mídia social nos celulares, no computador. Como você viu essa passagem? Bom, a gente está vivendo essa passagem, né? Com muita força, assim, porque é engraçado que é uma trajetória de 32 anos, 31 anos, que a gente viu e assiste a evolução da comunicação no mundo, né? Então, quando eu iniciei o jornal, fortíssimo, a televisão engateando cada vez mais forte. O rádio forte, mas não estava tanto. E a gente achava assim, será que o rádio ainda permanece, não sei o quê? Hoje o rádio, 30 anos depois, está cada dia mais forte, porque no processo de evolução há simplesmente uma reengenharia que esses veículos fazem para poder se acomodar e atender às expectativas do público. Não tem como você chegar e dizer que o rádio não tem uma força lá nos lugares mais longínquos, né? Ele tem os momentos mais fortes. Por exemplo, eu não escuto quase rádio aqui, mas quando você chegou eu estava escutando rádio, porque a gente está escutando a evolução. É muito rápido o processo de comunicação. A televisão também tem isso. Mas quando a televisão surgiu, ela trouxe uma novidade, além do áudio, né? Ela trouxe a imagem e as pessoas olhando naquela caixinha lá, em vez de ficar escutando do lado do rádio. Só que o rádio está dentro do carro, você está dirigindo e está escutando o rádio, está sabendo das notícias. A televisão, você está aqui, aí tem o computador que sinaliza, tem a televisão. É um processo assim muito dinâmico. O jornal é muito estático, né? Eu tenho a informação hoje, eu posso botar para amanhã. Aí, será que amanhã a informação que eu recebi agora aqui vai estar quente ainda? Antigamente ficava, né? A gente não tinha rapidez das redes sociais. Então, o jornal está sofrendo muito com as redes sociais. O que é que tem de positivo com ele? É porque no jornal a notícia impõe credibilidade. Ela tem credibilidade, ela tem mais a gente tem mais confiança no jornal do que nas redes sociais, porque nas redes sociais todo mundo, honesto ou não, bonito ou feio, preto ou branco, de qualquer tendência que for, vai e bota a notícia que para ele interessa e cria. A gente quantas notícias fakes não tiveram nesses dias tão turbulentos do Brasil, com prisão de ex-presidente e tal, que a gente viu nas redes sociais. Quando chega no jornal, não, sai o que aconteceu realmente. Então eu acho que o jornal, a mídia impressa, está num processo de acomodação. Chegaram outras comunicações, mas eu não acredito piamente que ele vá assumir a mídia impressa. Vai diminuir, né? O interesse no momento não é na mídia impressa totalmente, mas a mídia impressa também enveredou pelo universo digital. Então tem os sites dos veículos de comunicação que circulam também no impresso, e as notícias que tem lá são bem, como o nome, que saem todo dia nos jornais. Eu, por exemplo, tenho alguns eventos que eu consigo guardar para que saia com exclusividade do jornal. E eu, no meu site, nas minhas redes sociais, eu publico aquilo que é da agora. Então, tem para tudo.
Acho que vai sofrer mais um pouquinho, mas no processo da acomodação, do se reinventar, vai encontrar o caminho. E você gostaria de falar um pouco sobre a sua revista Prêmio para o nosso público? Bom, a revista é minha também, né? Porque eu sou editor geral, mas ela é um produto do Sistema Correio de Comunicação, que é o sistema para o qual eu trabalho. Eu atuo como colunista social, como editor da revista e até recentemente estava na TV fechada deles. Agora a gente está no momento de pausa de TV, mas deve voltar ainda este ano para um programa. Então, a revista, ela circula a cada 2 meses, fazendo uma cobertura bem social, cultural, turística, colocando os produtos e os segmentos aqui que as pessoas mais abastadas ou as menos abastadas sonham ou querem. A gente está aqui não é para mostrar a coisa feia, difícil, terrível, do submundo, da questão da segurança que a gente não tem, a gente não está... não tem esse propósito. Aqui faz uma vitrine, né, vamos dizer assim, bem vitrine mesmo, de tudo que a gente quer fazer, de tudo que a gente sonha em realizar. Então, é um projeto muito interessante, é muito agradável de fazer, é muito bom de inserir, fazer com que as pessoas criem. Por exemplo, estou aqui com essa revista que circulou no ano passado, é um casamento, foi super bonito, e eu trabalhei essa capa de uma forma assim bem interessante, que foi, eu não levei um fotógrafo para fazer, eles não pousaram para fazer a foto de capa, eu fiz uma foto de capa flagrante, coloquei fotógrafo para fotografar todos os momentos e disse, o momento é esse, faça muita foto. Aí a foto que ficou melhor, e ele fez muito, fez centenas de fotos, foi essa foto dele saindo da igreja, ele sorrindo, andando, as pessoas olhando. Então tem todo um movimento, né? E o movimento, para quem faz jornalismo, sabe que tem um efeito muito forte. Então, são coisas, experiências nesse sentido que a gente vai vivendo, né? No dia a dia, de colocar o real. Agora mesmo estou fazendo uma matéria super interessante, que com mulheres de sociedade de idades diferenciadas que têm cachorro. Então, a gente sabe que o mundo pet tem um atrativo muito grande, as pessoas ficam obcecadas em ver o cachorrinho da outra e tal, não sei o que. Eu vou contar a história de um compartilhamento de um cachorrinho que 2 amigas, uma fica um final de semana, a outra fica o outro. Durante a semana fica na casa de uma e do outro, porque uma precisou viajar e não era nem tão amigas assim, mas aí disse, não tem com quem deixar. Ela disse, eu fico. E aí nesse problema da viagem de uma delas, ficou agora, as duas ficam se revezando na titularidade desse cachorro para deleite delas, né? Tratada com carinho. Eu disse, a cachorrinha mais sortuda do momento é essa daí. Então, a gente vai buscar, são assuntos leves, a ideia é levar, trazer leveza mesmo para a vida das pessoas, para curtir. Porque o massacre da realidade já está todo dia aí, a gente já está cansado. A grande mídia vende muito, né? Que atrai o grande público, vamos dizer assim. E que as pessoas até fazem em tom crítico, só tem notícia ruim, não sei o quê. É real, a gente precisa saber, né? A gente precisa se nortear do que está acontecendo. Então, infelizmente, é isso. E você também, nós conversamos alguns dias atrás, falou que a sua firma organiza também casamentos, eventos isso aí assim. Está dentro daquela vertente que eu disse a você, a gente tem que ser multifacetado, não dá para viver só do jornalismo. A gente entende que os jornais pagam o que pode, né, dentro dos parâmetros de piso salarial e tal, mas só que piso salarial no Brasil, um salário mínimo, por exemplo, que precisa de salário mínimo para sobreviver. Eu, sinceramente, não sei como uma pessoa consegue sobreviver com salário mínimo. Ela precisa ter, quer dizer, dentro dos meus padrões, eu sei como ela sobrevive. Morando humildemente, contando migalhas mesmo, não posso comprar isso, não posso aquilo, e vivem, claro que vivem, né? Mas vivem à míngua quase, pedindo uma casa ao governo, que nem sempre dá, esperando que a saúde funcione, que nem sempre funciona, a escola pública também. Então, é tudo na base da dependência, né? Quem recebe salário mínimo, infelizmente, isso eu digo assim com muita tristeza, mas
em função da gente já ter um padrão de vida, de quando era solteiro, de quando nasceu e tal, a gente vai tentando evoluir, vai tentando crescer. E se consegue, a gente sabe que quanto mais a gente goza de benefícios, mais cara a vida fica, não é? Então, tentando evoluir para poder ter mais conforto, a gente teve que procurar outras vertentes para sobreviver. Você também tem outras vertentes, né? Além do jornalismo, organização de festa, de evento, casamento, aniversário. Eu já tive até uma casa de recepções, passei 10 anos com uma casa de recepções. No centro histórico, montei esse espaço meu aqui que você está mostrando. É um espaço que tem um monte de coisa que foi lá da casa, do Solado Conselheiro, que foi também outro desafio que eu me impus. Eu busquei essa casa, restaurei. Foi uma experiência maravilhosa, 10 anos. Realizei muitas coisas, muitos casamentos, muito lançamento de livro, enfim, muitos e importantes eventos da minha família mesmo, casamento de sobrinhos, 80 anos da minha mãe, 15 anos da minha filha, mas era um empreendimento que pedia muito de mim. Eu teria que sair de algumas coisas e até do jornalismo para poder me dedicar, porque a luta para levar as pessoas para os centros históricos, infelizmente aqui no Brasil e na Paraíba não foge a regra, é muito forte. E aí teria que me dedicar demais ainda para ficar no sofrimento. Então eu tive um probleminha de saúde, a perna que o tendão rompeu, e foi um tempo que eu tive que ficar parado. Tive que ficar deitado ou me locomovendo através de cadeira de roda. Isso impedia que eu tivesse mobilidade. Com isso eu ficava mais tempo parado. E no parado, pensando. No pensando, avaliando. No que estava avaliando, refleti o que era melhor para mim na minha vida, tal. E tomei muitas decisões nessa época. Foi em 2013. E tomei decisões sérias, entre as quais... não, eu vou fechar o solar, porque me dava muito prazer, era muito bom, mas não rendia pelo dispêndio do meu esforço o que poderia, ou o que poderia me deixar entusiasmado com ele. Então eu deixei de fazer, mas continuei fazendo eventos. Eu sempre estou, por exemplo, agora mesmo, uma grande grife de São Paulo, que tem ação no Brasil todo, lojas, aí liga e confirma, aí me pede e-mail, me pede para convidar, me pede para levar DJ, me pede para fotografia e tal, e isso vai fazendo com que eu esteja sempre antenado. Então, nessa área de eventos, que sempre é um complemento para o que a gente está fazendo. Sem falar que, com esse contrato, chegam também as informações que amparam, baseiam e enriquecem a minha atividade como jornalista. Uma grande grife está chegando aqui para fazer um evento, eu sei em primeira mão, eu já coloco em primeira mão, né? Então, uma coisa tem a ver com outra. Por isso que fazer eventos é sempre muito bom. Tá bom, Gerardo. Então, você teria alguma mensagem para nós, brasileiros, que estamos vivendo no exterior? Assim, alguma dica, alguma informação? Bom, eu acho que as pessoas que fizeram a opção de morar no exterior, elas fizeram uma opção porque o coração pediu, né? Alguns dizem assim, não pediu não, é porque eu quis tentar ganhar um lugar ao sol, porque no meu país não conseguiria. Mas eu tenho certeza de que lá fora as pessoas, além do enriquecimento cultural, né, que tem os países do primeiro mundo, essencialmente na Europa, nos Estados Unidos, que são os grandes destinos dos brasileiros que tentam a vida melhor fora, eles estão enriquecidos com a informação, eles chegam nesses espaços com vamos dizer assim, com aquela história do que eu condeno aqui, mas lá fora funciona, o jeitinho brasileiro de se amoldar, né, de se chegar para poder encontrar realmente o que fazer. Os brasileiros têm esse ingrediente no gene, né, na genética mesmo, e consegue se encaixar nos lugares e sempre se sobressai. Então, é muito bom. Agora, melhor mesmo é trazer para o Brasil essa experiência de lá de fora, para ver se a gente entra num processo de aceleramento para que esse país se desenvolva mais rapidamente, e com as exigências que são feitas lá fora para o dia a dia deles, que essas exigências também cheguem aqui, para poder as coisas ficarem mais sérias, para ficarem mais positivas. A gente tem
dado passos largos no país para o desenvolvimento, mas tem sido a duras penas, né? Essa coisa da contaminação do vírus, né? Dos projetos escusos, né? Da corrupção que toma conta do país, tem deixado todo mundo muito entristecido, né? A gente tem vivido num cenário que não tem dado muitas oportunidades se a gente for pensar no coletivo. Todo mundo está sobrevivendo ali, lutando pelo seu, sem pensar muito no coletivo, porque o coletivo é para outros fazerem e eles não fazem. Então, eu acho que lá fora pode trazer força, pressionar, vir e trazer essa brasilidade que eles continuam alimentando muito, porque a saudade deve ser grande da sua terra, mas podem contribuir. Eu conheço várias pessoas que moram no exterior. Tem uma amiga nos Estados Unidos que ela tem uma ONG aqui, e ela tenta a todo custo levando projetos para o interior, para a cidade dela, que é lá no sertão, onde não tem água, fazendo cisternas, levando artistas quando pode, fazendo movimentos para levar educação, saúde para esses lugares mais distantes, e levando a educação, a gente sabe que está dando um passo muito para frente em tudo, não é isso? Exatamente. Então tem como. Você que está aí, se puder ajudar, fica aí só não, manda coisa para aqui também. Tá bom, então um prazer em revê-lo e Obrigado. até a próxima. Até a próxima.